Tá aí, a jovem, muito jovem, estudante de jornalismo Janaína, 22 anos, morta dentro do campus da Universidade Federal do Piauí por esse rapaz. A polícia, até agora, a polícia tem elementos que colocam ele na cena do crime como responsável por esse caso. E quantas vezes nós vamos ter que assistir mulheres sendo vítimas de uma violência absurda pelo simples fato de serem mulheres? Esse é um fato absolutamente repugnante. Mais de 2.000 casos no Brasil, registrados até 2021, entre 2020 e 2021, de mulheres que foram vítimas de violência por serem mulheres. Nada além disso. É um caso gravíssimo que acontece dentro de um campus universitário, Universidade Federal do Piauí, o que torna o assunto ainda mais cheio de elementos e de preocupações, porque se isso acontece na UFP, que isso acontece? Que tipo de coisa pode acontecer na rua, perto da sua casa ou da minha casa, de onde moramos? Se num ambiente onde você tem, em tese, um ambiente de controle federal, a Universidade Federal do Piauí, o que vai acontecer no local onde se tem dificuldade de chegada da polícia por razões diversas? Então, é realmente preocupante esse episódio. E as investigações já começaram e com algumas conclusões, né, Tiago Melo? O delegado Bareta, delegado do DHPP, está acompanhando de perto tudo, né? Isso, exatamente, Welson. E esse depoimento do rapaz, né, que se chama Tiago, né, Tiago Maisson, é contraditório em muitos pontos, né? Um deles, ele colocou que às 2h da manhã se encontrou de forma reservada com ela, né? Eles já estavam a sós, e às 4h ela teve um episódio de desmaio. Só que ele e ela só apareceram, ele carregando ela nos braços, às 9h30 da manhã. Se ela já demonstrava estar passando mal, por que não se pediu ajuda naquele momento? Por que permaneceu dentro de uma sala de estudos? Aliás, é também outro questionamento. Dentro da sala de estudos, havia um colchão já preparado para isso? Foi uma ação premeditada? É o que a polícia acredita. Mas o delegado Bareta, inclusive, já nos falou hoje a nossa reportagem acerca desse aspecto, de que ele não foi atrás de ajuda. Ele, na verdade, foi percebido por seguranças da universidade quando carregava a vítima desacordada nos braços. Olha só essa informação. Vamos acompanhar o delegado Bareta. Ele foi aí visto pelo segurança quando ele tentava sair do campus da universidade, lá com a moça nos braços, a vítima. Aí ele foi interpelado pelo segurança, perguntando o que estava vendo, porque ele disse, não, é minha amiga que está passando mal. Mas o segurança viu manchas de sangue no corpo dele e na moça. Imediatamente ele mandou ele parar e acionou os outros seguranças, que vieram, pegaram ele e a moça e levaram para o Hospital da Primavera. Chegando lá, foi constatado que ela já estava morta, e com horas antes ela já estava morta. E daí os seguranças acionaram uma equipe da Polícia Militar que conduziu ele até a central de flagrantes. No ato pericial de toda a cena, onde houve a calorada, e especificamente o local onde ele matou a moça, foi encontrado uma sala, que é a sala de estudo do curso de mestrado, um colchonete com bastante sangue, uma mesa suja de sangue e umas manchas de sangue saindo lá em direção ao corredor. E esse estudo foi coletado, esse material, que está sendo objeto de análise e estudo por os peritos do Instituto de Criminalística. Esse sangue espalhado pela sala deve comunicar muita coisa que os peritos lá vão dizer, se houve briga, se houve resistência, né, se houve luta e coisas do tipo. Agora, Tiago Melo, me parece, é o que está sendo dito pelo delegado Bareta, é que ele não estava necessariamente, ou não significa dizer que ele estava prestando socorro a ela. Ele poderia estar saindo com o corpo, por exemplo, talvez para esconder. Até para ocultar. Quem sabe? Isso é uma possibilidade que a polícia está trabalhando. É uma possibilidade, A polícia está trabalhando com isso. E está trabalhando também, Joelson, para levantar se existem outras queixas, talvez não registradas formalmente contra esse rapaz, por eventuais importunações, por eventuais assédios, né? A polícia está levantando o perfil desse estudante. Quem é esse Aliás, esse Tiago, você aí? falou aí a respeito de sala de estudo, o delegado falou, né, sobre sala de estudo. E a gente tem aqui uma imagem, que é essa porta aqui. E aí muita gente pode se perguntar, mas como é que alguém tem a chave da sala de estudo da Universidade Federal do Piauí? Assim, olha, lá na Universidade Federal do Piauí tem ambientes coletivos de convivência. Se você é estudante de mestrado, não existem tantos estudantes de mestrado na UFP,
você tem acesso a algumas salas para você fazer seus trabalhos, desenvolver suas pesquisas, realizar as suas digitações, se você precisar, enfim, se debruçar sobre o seu trabalho de mestrado, a universidade dispõe. Até porque a Universidade Federal do Piauí também é um espaço que abre portas para pessoas com menos poder aquisitivo. Então, ela cria ambientes onde os estudantes podem se deslocar para lá para estudar. Em casa não tem estrutura, mas tem uma biblioteca. Em casa não tem estrutura, mas tem uma sala de estudos aqui. E aí agora, a gente está sabendo, os estudantes têm a chave dessa sala, aparentemente, para ter acesso a ela. E essa aqui é a sala e o ambiente onde aconteceu o crime, né, Tiago? Exatamente. Aí foram encontrados vestígios, marcas de sangue, tanto dentro como também do lado de fora. Esse gotejamento, na impressão inicial da polícia, tudo está sendo checado, inclusive com exames de DNA, possivelmente aconteceu quando ele já estava carregando o corpo dela. Né? Informação a se confirmar com o trabalho pericial que está se desenvolvendo paralelamente à investigação coordenada agora pelo Núcleo de Feminicídio. E muita gente se perguntou, Tiago, quem é esse rapaz? Como é que ele teve acesso ao UFP? E aí vieram as respostas, estudante de mestrado de matemática, e agora a polícia quer saber de fato qual o perfil desse acusado, né? O delegado Bareta nos falou acerca disso. Vamos ouvir. Tudo indica que o ato foi premeditado, foi devidamente perpetrado e também consumado por ele. E nós estamos, inclusive, levantando o perfil dele agora, tanto criminal como na vizinhança ou dentro da própria universidade, se tem outras queixas. Por quê? Porque pode muito bem esse indivíduo, às vezes, não ter passagem pela polícia, pela justiça, mas tem atitudes que podem ser denunciadas através do nosso Disque Denúncia Homicídio 181, que é no anonimato. Nós vamos receber essa coisa. Eu acredito que algumas mulheres que tenham sofrido algum tipo de atitude por parte desse indivíduo, que nos procure, que ficará no anonimato. Nós estamos aqui para esclarecer crimes e prender criminosos e dar proteção ao cidadão. A importância da divulgação da foto do Tiago, o rapaz acusado de matar a Janaína, também é um pouco isso, né, Tiago? Exatamente. A polícia precisa de mais informações sobre ele. E a população que eventualmente foi vítima de algum tipo de agressão ou passou por algum tipo de episódio com ele, pode ajudar a polícia nessas investigações. É até uma utilidade pública que a polícia está fazendo nesse momento, com o objetivo de, em existindo outra queixa relacionada à agressão sexual por parte desse rapaz, tá aqui a foto né, dele, que a vítima Thiago. possa procurar a polícia. Inicialmente pode até manter esse contato através do Disque Denúncia do DHPP, que é o 181, e depois aí alinhar com a polícia a estratégia correta para formalizar isso, né? E também se apurar se há outra situação do tipo importunação, alguma outra agressão de cunho sexual que ele possa ter provocado. O que causa espécie, Joelson, é saber, poxa, será que uma pessoa sem nenhum histórico, né, teria capacidade de promover um ato tão cruel? Cruel demais. Né? Foi muito cruel. Ter a frieza de matar, ficar ali com o corpo, até eventualmente sair com ele pelos corredores da universidade. Exatamente. Olha, e lá na Universidade Federal do Piauí, os ambientes são, você tem ali os blocos, aí tem o departamento dos estudantes, onde acontece o DCE, onde aconteceu essa calorada, essa festa dos calouros, e do bloco ali perto do lado, o bloco de matemática. Muita gente estava nessa festa, certamente. E amigas da Janaína, Tiago, estavam também participando das atividades por lá, né? Uma amiga em especial, Joelson, já foi ouvida pela polícia. Ela pode ter sido a última pessoa com quem Janaína se comunicou pessoalmente antes de ser morta. A última amiga que a viu viva. Isso, exatamente. Ela estava com Janaína no momento da abordagem e da aproximação do Tiago. Ela, na frente da Janaína, né, ela própria perguntou a Janaína se a Janaína queria ali, de fato, se retirar ali do ambiente coletivo com o rapaz, e ela ficou com a bolsa da Janaína. Janaína entregou a bolsa para ela, disse: eu só preciso do meu celular. E saiu com o celular. Essa amiga jamais vai ver Janaína com vida novamente. Ela prestou depoimento à polícia, Tiago? Já falou à polícia. Vamos ouvir o que disse o delegado Bareta sobre esse depoimento. O que disse a amiga que presenciou o encontro lá entre os dois, delegado? A amiga relatou que ele chegou, começou a conversar lá com ela durante uns 20 minutos, dançaram lá
e depois ele convidou ela para ir para um local reservado, um local ermo que tem ali na universidade. A amiga dela perguntou para ela, tu quer ir? Tu quer ficar com ele? Ela disse, quero, eu vou, tal. E foi, entregou a bolsa dela para ela e foi só com o celular. Ela disse que uns 30, 40 minutos depois, passou uma mensagem para ela respondeu que estava de boa. E depois ela passou outras mensagens por volta das 4 da manhã, 5 da manhã, e ela já não respondeu mais. Ela disse que saiu de lá por volta das 6 horas da manhã, não viu mais ela. Falou se eles já se conheciam, teve outro encontro entre eles em oportunidade anterior? Ela disse que ele já se conheciam lá do Brock, e numa calorada anterior, ela disse que ele tinha se aproximado da vítima, tinha ficado com ela, mas só questão de beijo, abraço, tinham dançado, mas nada demais. Mas quando foi agora, ele chamou ela para um local ermo, já sabendo que preparava um ato libidinoso e um ato luxurioso, onde tiraria a vida dessa moça de forma violenta. Bom, Tiago, estamos falando então de pessoas que possivelmente já se conhecessem pelos depoimentos dados pela amiga. A gente não vai dizer aqui que se conheciam já de outro, porque às vezes a pessoa acha que é o mesmo, pode não ser, enfim, mas a polícia está trabalhando com essa ideia, de que eles já se conheciam e isso dá uma ideia também do tamanho da festa, né? A festa começou na noite de sexta e às 6 horas da manhã ainda tinha gente indo embora da festa no dia seguinte. Então é isso, e ficaram muitas garrafas de cerveja lá, né? No outro dia, inclusive, os peritos, quando chegaram ao local, ainda se depararam com toda essa sujeira, o resquício que ficou dessa festa que foi promovida pelo Diretório Central dos Estudantes. Vale ressaltar, a própria universidade se pronunciou oficialmente, Joelson, dando conta de que essa festa não foi autorizada pela reitoria da universidade. Não autorizada, mas dentro do campus? Isso, dentro do campus. Na área lá que corresponde ao Diretório Central dos Estudantes. Talvez eu não sei se isso é questão para revisar esse protocolo, né? Vamos saber. Até porque é preciso oferecer segurança para as pessoas. Como é que se faz isso sem saber que ali está tendo uma festa, né? Mas, enfim, as investigações seguem. O rapaz, esse aqui, o Tiago, acusado de cometer esse crime, prestou depoimento à polícia. Disse o que teria acontecido, Tiago Melo. E parte dessas declarações não coincidem com aquilo que foi comprovado pela polícia. Né? São questionados pela polícia alguns pontos do depoimento dele, considerando inicialmente essa versão de que ele disse que manteve relação consensual. No entanto, o tipo de lesão que foi, ou as lesões caracterizadas no corpo dessa menina, indicam uma agressão brutal. Vamos acompanhar. Que diligências em termos de perícia o senhor ainda está aguardando e foi requisitado pela Polícia Civil, delegado? Não, todos os exames necessários, o exame de local, o exame cadavérico, toxicológico, exame e interpretação de local, mancha de sangue e todos os atos necessários. Por isso que eu disse que nós levantamos uma cadeia de evidência muito forte que não tem saída para ele a não ser confessar o crime. Ou ele confessa ou fica calado e vai condenado a si mesmo, porque as provas falam muito mais alto, as provas são harmônicas, elas são coerentes. A polícia, Tiago, não trabalha mais com margem para dúvidas. Sabe que foi ele. Ele está seriamente implicado, inclusive teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, inicialmente preso em flagrante, ele passou por audiência de custódia e não só a polícia se resta convencida, como a princípio na audiência de custódia também o juiz se viu convencido disso e ele está preso agora preventivamente, o Tiago. Tá, prisão preventiva significa dizer que ela é um tempo maior. Sem prazo, na verdade. Não tem prazo? Não tem prazo. Né? A juíza entende que a soltura dele oferece um risco à ordem pública e, por isso, ele deve ficar recolhido. E a polícia continua investigando, né, através do núcleo de feminicídio e aguardando essas provas, Joelson, que passam a ser elaboradas pela polícia técnico-científica. A perícia, essas manchas de sangue, de fato era o sangue da Janaína, tudo isso precisa de comprovação técnica, não é apenas uma ilação ou uma suposição, o corpo dela estava aqui, logo a mancha que estava do lado de fora era dela, do sangue dela também. Então, a polícia já sabe de tudo, mas para fins processuais é preciso ter provas. Né? Precisa comprovar, e são muitos exames, como você disse, o delegado Vareta, muitos laudos que a polícia pediu para esclarecer por completo esse caso. E ficou uma questão, Tiago, em uma festa onde participam tantos estudantes, tantas pessoas, onde se tem ambientes como essas salas de estudo, existe a possibilidade de que outra pessoa também tenha participado desse crime? A polícia também
cogitou essa possibilidade? A polícia nunca descarta antes do inquérito ser concluído, Joelson, mas de acordo com o delegado Bareta, não há vestígio que indique participação de uma segunda pessoa nesse crime. Vamos ver o que disse o delegado. Afastada totalmente a possibilidade de participação de uma terceira pessoa nesse ato sexual violento, delegador, na morte dela? Não, a gente não pode afastar porque está sendo objeto de investigação. Nesses 10 dias existe uma possibilidade e uma probabilidade, mas assim, na cena inicial nós não encontramos nada disso. Mas foi colhido o material de lá e vamos verificar se realmente, se tiver uma outra pessoa que tenha participação direta ou indiretamente, será devidamente indiciada e punida na forma da lei. Ressaltar, viu, Joelson, que no depoimento o Tiago disse que ele sugere, pelo menos, que ele teria entrado em contato com um amigo, né, para relatar essa situação da moça desacordada. Se esse amigo de fato esteve lá para ajudá-lo ou não, né? Se esse amigo, se houve realmente esse contato, é algo que a polícia também está tentando comprovar. O seu amigo passou orientações também, faz isso, faz aquilo, isso tudo pode contribuir para envolvimento de mais gente, mas tudo isso com muita cautela. Eu percebo que o delegado é cauteloso no assunto, mas me parece muito convencido de que havia ele e a moça e mais ninguém. Verdade. Vamos acompanhar o resultado final desse trabalho de investigação. E agora, Tiago, você falou sobre provas que precisam ser colocadas, estarão nos autos, e essas provas são técnicas, são científicas. O Instituto Médico Legal do Piauí participa, né, desse trabalho de levantamento e colheita de provas. Fomos procurar hoje o doutor Antônio Nunes, que é o diretor de Polícia Técnica Científica, né, que está aí diante de um volume grande de trabalho a ser realizado para responder todas as perguntas, todos os quesitos que são formulados pela autoridade policial para conseguir fechar uma investigação como essa. A gente conversou com ele. Então vamos ver como foi a conversa de Tiago Melo com o diretor do Instituto Médico Legal, doutor Antônio Nunes. O corpo de Janaína Bezerra deu entrada no Hospital da Primavera às 10h20 da manhã. De cara, o profissional que fez o atendimento identificou que havia sinais de violência física e sexual. Constatada a morte, a polícia foi acionada e também o Instituto de Medicina Legal, que fez a remoção do corpo para iniciar, aqui na sede do IML, o exame cadavérico. Nós estamos aqui com o diretor de Polícia Técnico-Científica do Estado do Piauí, Antônio Nunes. Doutor Nunes, a informação que se tem é de que chamou a atenção de quem procedeu o exame uma espécie de ato sexual violento, pode-se dizer brutal. O que indica isso? O que foi encontrado que indica que ela foi submetida a um ato realmente violento? Veja, a primeira coisa é que a gente tem uma morte violenta, né, que atrai a competência, aliás, a atribuição do IML, né? Houve uma luxação cervical, né, que seria do pescoço, né? Deslocamento das vértebras aí entre o C1 e C2, né, mais ou menos ali, com lesão de medula espião. Então, isso por si só, isso já é uma violência física, né? Então, é uma morte violenta que você vai investigar como ocorreu, por que ocorreu. Quebrou o pescoço. Seria popularmente, não seria quebrou, mas a pessoa entenderia melhor dizendo quebrar, mas é como se deslocasse as vértebras do pescoço, seria mais assim. É possível fazer isso com as mãos? É possível, não estou afirmando que foi, tá? Mas é possível. Mas também por uma queda, por uma pancada, por uma luta, por golpes, enfim, diversas situações, né? Com talvez um excesso de peso, né, colocado de uma forma indevida no corpo, qualquer coisa. Né? Há algum indício de esganadura? Não há, sim, alguma coisa que a gente possa apontar nesse momento como a coisa, como é que se diz, típica desse tipo de morte, né? Mas a gente está estudando aí dessa lesão com mais calma, né? Além disso, a gente tem a questão do sangue, né? Que está nas roupas e que está no local, indo até o local onde foi encontrado o colchão e tudo. Há algum outro ferimento no corpo que não na genitália que pudesse dar origem a esse sangue, doutor? Na verdade, a gente ainda está
estudando a localização desse sangue direitinho e para mostrar a origem dele. Inclusive, foi feito um estudo no local de crime e vai ser feito também um estudo por uma perita de mancha de sangue. Então, a gente prefere reservar um pouco, né, para dar essa informação após juntar tudo isso. Bom, ela teve realmente a parte íntima dilacerada, doutor? Há esse relato na imprensa, não é? A gente examinou e a gente, como ele disse, como estamos estudando ainda e fazendo o devido ordenamento do que ocorreu no corpo e no local, a gente prefere ainda não correlacionar, afirmando ou negando, tá? Mas o fato é que a gente vai dar resposta satisfatória ao final disso tudo, de tudo que você nos perguntou. Que outros exames a perícia ainda deve realizar? Roupas, colchão, o que mais? Nós iremos também fazer os exames genéticos, né? Exames toxicológicos, conforme requisitado pela autoridade policial, o delegado Bareta, né? E ainda veremos a possibilidade de mais algum exame, né? Talvez algum estudo de mancha de sangue, né? Talvez alguma simulação, não sei. É devido à perita que vai dizer isso aí, tá? Ou até algum estudo patológico. Isso a gente vai ver agora. Vamos ter uma reunião hoje à tarde para a gente decidir exatamente tudo isso. Mas de cara a gente sabe que genético e toxicológico certamente que sim. Bom, esse exame de DNA, ele pode confirmar, por exemplo, de que o sangue que estava presente na roupa dele seria o sangue da Janaína? O DNA é perfeitamente capaz de fazer isso, né? Seguramente que sim. E há outras situações, né, que você pesquisa mistura de sangue, outras situações também, enfim, que a gente vai estudar e ver que se consegue alguma positividade. Em relação ao toxicológico, que tipo de resposta ele pode oferecer à polícia? É importante para ver se havia alguma substância envolvida, né? Naquele local, se foi usada alguma, até mesmo substâncias lícitas, né? Ou ilícita faz parte da prática, num caso como esse, né? Não quer dizer que se suspeite de alguma coisa, mas tem que ser feito. O delegado requisitou e entendo que requisitou muito bem, porque é importante na rotina que seja feito. Isso o senhor está falando em relação à vítima? Em relação à vítima, né? Em relação ao suspeito, né? O delegado vai entender aí se é necessário ou não, se ele entende que deve requisitar ou não, e aí a gente vê o que pode fazer se assim for entendido. Significa dizer, doutor, que o suspeito ele não é obrigado a fazer, por exemplo, esse exame de DNA? Na verdade, assim, primeiro é interessante ver se a investigação entende que deve ser feito isto ou não, tá? A perícia ela não age de ofício, ela é provocada, mas a gente orienta sempre que procurado nos casos que somos. E aí uma decisão da autoridade policial, mas quando decidido, né? Aí tem que ver a questão também da autorização do suspeito, né? Para que você possa invadir cavidades corporais, etc. No corpo de Janaína ficaram as chamadas lesões de defesa, que são comuns em situação onde mulheres são submetidas à violência e tentam se defender? A gente prefere reservar isto para o laudo cadavérico que ainda virá. Porque, assim, às vezes você pode não ter uma lesão de defesa visível, mas geneticamente você pode achar alguma coisa. Por este motivo, a gente prefere reservar um pouquinho a quando sair todos os laudos. Em quanto tempo o Instituto de Criminalística aqui deve ter em mãos os resultados desses exames de DNA e o próprio toxicológico para oferecer à polícia, doutor? Devido à urgência dos casos, eu acredito que não vamos usar o prazo de 10 dias, que é o Código de Processo Penal nos dá, né? A gente vai fazer isso bem antes, mas não tão antes assim, porque os exames genéticos, por exemplo, eles têm um prazo que não tem como você diminuir, que é o prazo dos aparelhos. Você tem que fazer extração, você tem que fazer técnica da PCR, você tem que engrossar o DNA, né? em termos leigos, assim, né? Depois você vai estabelecer um perfil, né? E aí, às vezes, vai até o fim, aí não deu certo, recomeça, a amostra não foi suficiente, enfim, você tem o tempo do aparelho e o tempo do perito. Então, não é tão rápido demais, mas também acredito que a gente não vai passar mais de uma semana para resolver isto. Quanto ao toxicológico, aí a gente não tem uma previsão, mas vai ser o mais rápido possível.
Muito complicado tudo isso, porque além de tudo, além de todos os prazos, além da necessidade de que os reagentes funcionem na hora certa, que faça todo o trabalho que a polícia já conhece muito bem e que os laudos fiquem prontos, tem o detalhe da autorização para a coleta de material genético, por exemplo, do acusado. Se ele não quiser fazer, não faz. Se ele não aceitar fazer, a legislação brasileira ela é muito formal nesse sentido. Ah, mas aí você pode tirar a força. Pode. Mas se for utilizado lá um material retirado à força de um acusado, essa prova não vale. Prova ilegal. É prova ilegal. Então, na hora lá, isso pode até provocar uma nulidade do que processo. foi produzido. É. E então, é preciso ser realmente tudo ser feito cercado de muita cautela e de muito cuidado. Tiago Melo, a polícia não sabe ainda se vai precisar desse material genético dele. Mas se precisar, ele tem que autorizar. A propósito disso, sim, tem que autorizar. A propósito disso, Gelson, hoje à tarde deve ter uma reunião entre os peritos diversos, porque se fala de exames diferentes e tem peritos especializados em cada coisa. Tipo local de crime, tipo de mancha de sangue. Exatamente. E questão de química. Exatamente. Um de DNA, outro de toxicológico, enfim. Então, o doutor Nunes vai reunir toda a equipe de peritos envolvida nesse caso específico e à noite, ainda hoje, talvez ele convoque também os policiais e a delegada ou os delegados, não sei se mais de um, que estão também envolvidos na apuração desse caso para uma reunião. Querem alinhar todas as necessidades para que a perícia também possa dar soluções o mais rápido possível, porque o prazo, em se tratando de réu preso, de pessoa presa, o prazo para a conclusão é de 10 dias. É menor. Exatamente. Então, há até uma manifestação por parte do próprio secretário de Segurança, em termos de reunir esforços para que se dê a resposta e se possa elaborar uma peça de inquérito mais completa possível durante esse prazo. A propósito disso, Tiago Melo ouviu o secretário de Segurança, Chico Lucas, que falou a respeito dessa necessidade de pressa ou de se realizar o mais rápido possível essa investigação. Em relação ao caso dessa jovem, a segurança ainda trabalha com a possibilidade de haver alguém mais envolvido e as coisas estão sendo encaminhadas para uma conclusão breve? Olha, o que nós orientamos, tanto o delegado-geral Luciqueco como o coordenador do DHPP, delegado Bareta, foi para que a solução seja dada no menor tempo possível. Então, a resposta da Polícia Civil foi pronta e ágil. Além disso, a Polícia Científica já emitiu um laudo parcial dando a causa da morte. Há também a parte do DNA forense que vai ser emitido num prazo de até 10 dias. Tão logo nós tenhamos essas informações sobre a Polícia Científica, sobre a colheita de informações genéticas, a Polícia Civil encaminhará para o Ministério Público, para a Justiça. Eu não tenho dúvida de que a resposta vai ser séria, pronta, firme, por parte do DHPP, da Delegacia Geral de Polícia Civil. Agora, é uma questão técnica de se ver se existe material genético de outra pessoa lá, né? É isso. Então, isso quem vai responder é a Polícia Científica. Você tem tanto a colheita da informação genética do acusado, como também na vítima, e, no caso, vai haver uma comparação. Então, essa vai ser a resposta. Aí, por parte do acusado, já admitiu que manteve relações sexuais. Também a perícia vai responder se foram consensuais ou não, se foram com violência, com emprego de violência. É fato que ela foi vítima de violência, a gente quer saber se também foi a prática do ato foi com violência. Então, tudo isso vão ser respostas que a perícia, no caso a Polícia Científica, junto com o DHPP, trarão no bojo do inquérito policial. Como é que o senhor, pai de uma aluna da universidade do curso de jornalismo, se sentiu diante dessa violência? E vai ser encaminhada, secretária, alguma coisa conjunta com a universidade, ou esse papel da segurança lá dentro cabe exclusivamente à instituição? Olha, nós estamos aqui abertos a discutir. Tem toda uma discussão sobre a questão da Universidade Federal, por ser da União, se pode ou não policiamento ostensivo para a PM.
mas da nossa parte a gente está disposto, se for necessário, nós encaminharemos sim policiais para fazer também o policiamento ostensivo. E me deixa muito consternado, eu que tenho uma filha de quase 20 anos, que é aluna do curso de jornalismo da Federal, tenho mais 2 filhas, então tenho 3 filhas mulheres, e esse machismo estrutural faz com que nós todos nos repensemos o nosso papel, você, Tiago, meu, todo mundo. Então, vamos chamar aqui a Secretaria das Mulheres, já tem um trabalho muito intenso, as polícias, nós temos que discutir agora o carnaval com as campanhas, então não pode haver nenhum tipo de abordagem por parte dos homens que não seja com consentimento expresso das mulheres. Nós vamos discutir também um protocolo de violência sexual, tanto contra mulheres como contra homens e rapazes jovens, né? Inclusive a questão do atendimento, porque no primeiro momento só havia o protocolo para meninas, não tinha para meninos, mas meninos também são vítimas de violência sexual, né? Então, tudo isso é uma grande preocupação que nós temos aqui, inclusive com a criação de um espaço para grupos vulneráveis, tanto na Secretaria como na Polícia Civil, de proteção aos grupos mais vulneráveis. Nós temos que dar uma atenção especial às crianças, às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, às mulheres e também às populações de povos e comunidades tradicionais. Então, tudo isso vai ser um trabalho que nós vamos aqui atuar no sentido de ter protocolos e respostas rápidas por parte do Estado. Essa preocupação do secretário de Segurança Pública com a segurança no período do Carnaval, ela se justifica porque, nós vamos repetir, se dentro da Universidade Federal do Piauí, com controle de entradas e saídas, segurança, se teve um caso gravíssimo, como o dessa jovem Janaína, de 22 anos, assassinada por esse rapaz aqui, o Tiago, segundo as primeiras informações da polícia, imagine o que pode acontecer se não houver atenção devida em ambientes abertos, como ambientes de rua, em casos de carnaval. Me parece que foi esse o tom, essa preocupação maior do secretário Chico Lucas, Tiago Melo. Exatamente isso, né? E se colocando à disposição também, né, há uma questão necessária de ser analisada, de competência, se cabe à Polícia Estadual, de alguma forma, auxiliar na segurança dentro do campus, né, se isso de fato é devido, mas se colocando à disposição para contribuir também nessa forma, não só no tocante à apuração, que agora a gente sabe que cabe à Polícia Civil, mas também no aspecto preventivo dentro da universidade para evitar novos casos como esse.